a família do pastor. Oh, maravilha! E aí, nesse caso, aí eu lembro do meu filho, não faz ideia do que lhe aguarda. E aí, vamos lá, a questão do pastor enquanto líder familiar. E aí, tem uns vídeos, né, de um personagem chamado Cristãozinho. E aí eu boto algumas músicas pro meu filho, aí ele vai cantando, né, e tudo tal, quem é salvo tem certeza, diz amém. Ele tenta cantar, mas ele fala mais árabe do que português, mas o amém ele arrisca. E aí o que acontece? Vamos lá, digamos, tá lá um desenho com uma musiquinha para dormir, aí tá o Cristãozinho lá de joelho dobrado. E aí eu tô lá, Senhor Jesus, abençoa o papai, abençoa a mamãe. Aí minha esposa, né, com aquela coisa, hoje em dia o feminismo tá aí, por que o papai é primeiro? Calma. Aí nesse caso, né, abençoa o papai, abençoa a mamãe e tudo tal, amém. E às vezes ele repete o amém como se fosse uma brincadeira. E aí ele vai pro culto, escuta as pessoas falando amém, ele fala amém, olha pra mim e ri, como se assim, eu falei amém, viu? Aí o que acontece? Onde eu quero chegar com isso? Eu preciso ser o pastor do meu filho. Não adianta eu ser pastor numa igreja e o meu filho se perder. Aí talvez algumas pessoas venham me criticar pelo fato de assim, o pastor ele separou um tempo para ficar jogando bola com o filho em vez de fazer a obra do Senhor. E quem disse que separar um tempo para jogar bola com meu filho não é fazer a obra do Senhor? Quem disse que brincar de carrinho com meu filho não é fazer a obra do Senhor? Quem disse que separar um tempo para ficar com meu filho no colo não é fazer a obra do Senhor? Porque se o meu filho for adotado por um traficante, esse mesmo pessoal vai dizer, lá, se dedicou tanto à igreja e não cuidou da família. Então, já que vão falar sempre mal de mim, que falem mal de mim comigo fazendo certo. Então, nesse caso, o pastor como pai, ele tem essa tarefa de conduzir a família no temor do Senhor. É como, por exemplo, eu, minha esposa, estamos lá e de repente, porque viu não sei o que lá e tal. Eu falei, desculpa, mas a ideia é problema dos outros, não tem nada a ver com isso, tudo tal. Não, eu sei, mas é um cortezinho de leve que você vai dando, né, e tudo tal. E aí, ou seja, a gente precisa ter aquela ideia de que não é porque não tem, as pessoas da igreja não estão nos vendo, que nós não precisamos ter esse contato. A gente precisa ter isso em mente. E aí, a questão do casamento, né, do pastor, a questão da liderança e submissão. E é importante lembrar o seguinte, se você precisa impor sua liderança no lar, tem alguma coisa errada, porque de acordo com a Bíblia recomenda que a mulher se submeta, não é o homem quem a subjuga. Então é aquele caso, se a mulher não atende, conversa com Deus ou pensasse nisso antes de casar. Então, porque se vai fazer na marra, está fora de propósito. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que a mulher não deve atender o marido. Eu só estou dizendo que ela não deve atender porque ele impõe. Ela deve atender porque a Bíblia diz que é para ela atender. E ele não deve jogar isso na cara, até porque ela lê a Bíblia e ela sabe disso. E é importante ele parar para pensar se ela não está atendendo porque ela é rebelde à palavra, ou se ela não está atendendo porque a orientação dele vai contra a orientação da palavra de Deus. Porque tem isso também, né? Às vezes o cara ele acha, eu sou o cabeça, mas se ele está contra a vontade de Deus, é como um pai que manda o filho crente roubar. Mas a Bíblia fala que você tem que me obedecer. Sim, mas a Bíblia fala que, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então eu vou roubar porque meu pai mandou roubar? Não mande algo contra a vontade de Deus. Aí não dá, porque aí é um conflito de autoridade. E é bom lembrar que a autoridade é uma coisa delegada. A autoridade não é propriedade da pessoa que exerce a autoridade. Ela é uma concessão que emana de Deus para as figuras de autoridade. Claro, estou falando isso para crente. Quem não é crente ou quem está na igreja, né, a passeio, não vai concordar comigo. E aí, a importância do amor e reverência é aquela ideia de eu pensar assim, peraí, essa mulher aqui que está do meu lado, ela é a mãe do meu filho, ela é alguém que escolheu viver do meu lado, ela escolheu envelhecer do meu lado, então eu preciso ter respeito por essa pessoa. Até porque, vamos e venhamos, é só a gente fazer uma autoanálise. Peraí, eu sou uma pessoa tão boa de se aturar, eu sou uma pessoa tão fácil de conviver, então só aí já deveria ser o suficiente para... tá rindo, né, Raíssa? Então, eu deveria pensar nisso daí para quê? Essa pessoa merece a minha consideração, né? Então, que nem outro dia,
não sei, estava pensando, eu falei, Gisélia, você está casada comigo por causa da minha beleza ou do meu dinheiro? Aí ela, por causa do seu dinheiro. Eu falei, tá bom. E aí, voltando para cá, né, a ideia de entrega santa e afetiva é aquela coisa, lembra, santidade não é perfeição, né? Então é aquela ideia de consagração a Deus. O meu lar é um ambiente de culto, o meu casamento é uma oferta a Deus, então eu preciso ser o melhor marido que eu preciso ser, não para impressionar a igreja. Eu não estou aqui para apresentar uma família de margarina. O meu filho é espoleta, é pimentinha, ele toca o terror. Um dia que ele veio aqui queria tocar em tudo, né? E aí nessa brincadeira tem gente até que fala assim, não pastor, deixa. Eu falei, não, que eu prego em várias igrejas. Aí numa as pessoas deixam, na outra não deixa. Como é que ele vai entender isso? Então é melhor não deixar em nenhuma, entendeu? Aí nesse caso, ele vai chorar, deixa chorar, ué, a vida vai fazer isso com ele. Imagina se eu também começar a chorar, eu quero um Honda Civic, me dá. Não é assim. A gente tem que aprender a lidar com frustração. E quanto antes ele aprender, vai ser melhor. Eu costumo brincar com a minha família. Se ele nascesse na Somália, como é que seria a vida dele? Ué, então é importante lembrar isso daí. A unidade e intimidade. Aquela ideia, né, de que assim, eu costumo falar muito isso para solteiros. A intimidade física, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Agora a relacional, gente, a gente pode fazer 40 anos de casado que não é fácil. É aquele caso, a diferença de time, se bobear dá aborrecimento. Os parentes dela e os parentes dele, se bobear dá aborrecimento. Aquele sobrinho que veio de lá de Nova Iguaçu sem avisar, dá aborrecimento. Então, ou seja, ninguém pensa nisso na hora do amasso no portão. Só que, outro dia eu estava conversando com um jovem, né, apaixonado por uma menina e tudo tal, e aí a gente estava conversando, até que quando a gente passa por alguns meninos que estão brigando na hora de pegar uma bolsa do ônibus de viagem, eu falei, ó, é aí que termina o seu namoro, tá vendo ali? Aí aquelas crianças suadas, brigando, aquele negócio todinho. Eu falei, namoro acaba em filho. Ô pastor, não me desanima. Eu falei, eu tô falando a verdade. Mas a pessoa, ela pensa o quê? Que vai ser só aquele só love, não vai ser só isso. E aí, quando a pessoa não pensa na intimidade relacional, aí é aquele caso. Pastor, eu gosto tanto da franja dele, tu sabe se aquela franja vai ser para sempre? O que tem de menino com franja, tá dando para entender? O cara tá com franja hoje, mas daqui a 15 anos, bobear menos. Então, eu não sei se dá para perceber que é importante isso, governo e provisão. É aquela ideia de assim, até que ponto a sua esposa se sente segura do seu lado? Até que ponto ela sabe que você vai batalhar de todas as formas para defender o seu lar? É importante pensar nisso. É muito comum você ouvir homens dizendo que a mulher não atende, a mulher toma frente, aquela coisa todinha. Claro, a gente sabe que existe muita paraíba masculina, a mulher macho, sim senhor. A gente sabe disso. Entretanto, muitas vezes a mulher toma frente porque há uma ausência masculina. Ou uma ausência presencial ou uma ausência moral. Às vezes o cara não está perto, ou ele está perto, mas vê com a sua mãe, vê com a sua mãe, vê com a sua mãe. Fulano, o vizinho está aí, fala você com ele, entendeu? Aí nessa brincadeira, o que a mulher faz? Eu tenho que me defender minha casa, porque não tem homem aqui, né? Tem presencialmente, mas não tem moralmente. E nesse caso, a importância, né, da monogamia, a gente, por exemplo, falou na semana passada sobre o pastor ser marido de uma só mulher. E aí há uma discussão sobre a questão do divórcio, a questão da poligamia e, de certa forma, a parte principal é a seguinte, gente, não vai existir casamento perfeito. Ou você tenta batalhar para estar casado, ou você vai ficar pegando o ônibus errado toda hora. Porque é aquele caso, pensa bem, imagina, o seu cônjuge é difícil de aturar, de repente seu marido é muito chato ou sua mulher é muito chata. Aí o seu colega de trabalho ou sua colega de trabalho é muito legal. Não vamos esquecer, ele ainda não está casado com você. É bom lembrar. Então, é aquele caso, de repente, aquela pessoa muito legal vai deixar de ser legal depois que morar debaixo do mesmo teto. Depois de conversar algumas coisas com você, depois de ouvir algumas coisas de você. Então é importante lembrar disso tudo antes de pensar em largar o casamento. Porque eu costumo dizer para as pessoas que elas levam quem elas são para onde elas vão.
Então, é aquele caso, eu fui, larguei a Gisélia, né, porque eu não estou feliz no meu casamento, mas eu estou indo para o outro casamento comigo. Então, se eu não aprender a lidar comigo, eu vou fabricar um outro casamento com problema. Eu não sei se deu para perceber que, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que Deus não é gracioso, que Deus não perdoa, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que, assim, se eu não aprender a lidar comigo, não tem como eu lidar com o outro. Né? Então, aí eu lembro muito daquela bossa do João Gilberto, quando ele fala que é impossível ser feliz sozinho. E aí eu peço o Vênia, o gênio da bossa nova, porque é o seguinte, tá legal, você é infeliz, você casa com uma outra pessoa infeliz, vocês vão ser felizes? Infeliz com infeliz não fica feliz, meu Deus do céu. Porque eu estou botando na conta do outro a responsabilidade pela minha felicidade. Gente, Paulo fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sou eu que preciso aprender a viver contente. Não é a Gisélia, não é o meu filho. Ah, eu tenho que ter um filho para ter alegria. Gente, filho não é cachorrinho para a gente brincar. Entende? Quantos filhos se desencaminham, quantos filhos trazem desgosto, quantos filhos desobedecem, quantos filhos entristecem, quantos filhos aborrecem. É importante ter isso em mente. Então eu preciso, ser feliz com a minha vida. Eu preciso ter isso em mente. Né? A questão, né, da satisfação sexual com entendimento dentro do casamento. Eu não sei se dá para perceber que muitas vezes a pessoa ela pensa muito no prazer que o outro vai dar para ela. Só que vida 2 é vida 2. E aí a gente tem que parar para pensar até que ponto eu faço alguma coisa para dar prazer para o meu cônjuge. Ah, pastor, isso não é conversa para crente. Claro que é para crente. Porque observa bem, se a gente não pensar nesse negócio, tá com problema, vai no médico. Vai na farmácia, toma um comprimido, faz uma atividade física, faz alguma coisa, mas agora, você não pode prejudicar o seu casamento conscientemente porque tem vergonha de resolver a situação. E aí, quantas vezes? E aí, eu não sei se dá para vocês perceberem, vez por outra, quando a gente tem notícia de adultério de crente, é com quem? Com crente. Dificilmente você vai ter uma notícia de adultério de crente com prostituta, tá entendendo? Não, geralmente, adultério de crente é com crente. Por quê? Estou desabafando, abrindo o coração, lamentando, reclamando, aquele negócio todinho. Daqui a pouco, quando for ver, Satanás deu uma rasteira. Assim, sem mais nem menos. E nesse caso, a ideia do consentimento mútuo, lembra do que falamos aqui? A Bíblia fala, mulheres, sede submissas. Não fala, maridos, subjugai vossas mulheres. É ela que decide atender. E aí eu pergunto, até que ponto eu cativo minha esposa para isso? Quer ver uma coisa interessante? O próprio Jesus, ele fala o quê? Eis que estou à porta e bato. Jesus não obriga a gente a ser crente. Não. Ele fala o seguinte, olha, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro e vou cear com você. Mas se você não abrir, continua aí, igreja. Vai fingindo para todo mundo que você está bem, mas você não está. Ou seja, eu não vou te obrigar a ser uma igreja cheia da minha vida. Eu não vou te obrigar a ser uma igreja cheia da minha vitalidade. Mas olha, eu estou aqui. Aí a gente lembra, maridos, amai vossos esposos como Cristo amou a igreja. Então se Jesus não impõe a igreja, mas ele expõe, o marido vai impor por quê? E aí é uma outra coisa, que por isso a importância do consentimento. E a indissolubilidade, ou seja, aquela ideia de que, olha, eu vou ficar casado até a morte. Claro, não é para matar o cônjuge, é para esperar ele morrer, entendeu? Então, porque matar não vale. E aí nisso, a questão da honra e da pureza. É claro que muita gente vai ter aquela ideia de que a pureza tem a ver com algumas coisas que se fazem, né, no leito conjugal. Só que a questão principal da pureza é a questão de você tratar com zelo, olha, isso aqui é santo. É claro que dependendo da vivência pregressa da pessoa, ela atribui uma coisa pura que Deus fez a algo perverso e promíscuo. E aí qual é o problema? O indivíduo ele fazia coisa do arco da velha e dava lá em pingo d'água. Aí agora ele em casa, que é isso, mulher? Caramba, sossega, né? Aquela coisa todinha. E nessa brincadeira, diz a Bíblia que a alma faminta até o amargo lhe parece doce.
E aí, Satanás enche a mente dele de impureza naquilo que não é impuro, enquanto a esposa está padecendo algumas coisas porque ela não passou pelo que ele passou, e Satanás só se andando. Entende? E detalhe, sem ninguém sair da igreja, sem ninguém ir para Grande Rio, sem ninguém ir para danceteria, sem ninguém beber cachaça. Como se Satanás precisasse dessas coisas para nos afastar da presença de Deus. E aí, as 7 espécies de seduções utilizadas contra o jovem sem juízo: visual, física, religiosa, luxo, a falsa segurança, as palavras e a mente. Não vamos esquecer, né? Somos seduzidos pelos olhos. Viu a mulher que o fruto, lembra? O mundo passa com as suas concupiscências, a dos olhos, certo? O aspecto físico, se nós fôssemos firmes como quem vê o invisível, nossa vida seria diferente. Mas a maioria das vezes a gente está sempre o quê? Lidando com os sentidos. Eu costumo brincar dizendo que se a pessoa, quando ela desse lugar ao diabo, ela fosse começando a ficar esverdeada, a outra ia falar assim: fulano, você está ficando verde. Opa, para. Porque ela vai e fala um negócio, fala um negócio, fala um negócio. Se fosse mudando de cor, ia dar para perceber. Mas às vezes a gente não consegue perceber quando vai ver está todo mundo envolvido naquela atmosfera. O culto foi uma bênção, mas alguém deu guarida para uma semente satânica e começa a comentar algumas coisas. Pronto, a lembrança do culto foi destruída por causa daquele comentário. Então a gente muitas vezes, pelo fato de estar sempre com as questões físicas e não com as questões espirituais, a gente muitas vezes não tem noção disso. A questão da sedução religiosa, é importante a gente ficar atento, né? Que assim, isso pode mexer comigo e mexer com você. E quantas vezes a gente incorre até em pecados que lembra muito magia ou feitiçaria, porque a gente quer manipular o sagrado. Então é importante a gente estar atento a isso. A questão da soberba da vida, né? A ostentação dos bens, aquela ideia de que o mundo pode me dar alguma coisa, eu posso ter algum tipo de amparo. E aí Paulo deixa claro que por amor a Cristo eu sofri a perda de todas as coisas. E eu reputo todas essas coisas como nada, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. É como, por exemplo, se de repente o diabo chegasse e perguntasse para você o seguinte: valeu a pena abrir mão das coisas que você abriu para ter a vida que você tem? E você, como Paulo, dissesse: além de ter valido a pena, se eu começasse de novo, faria tudo de novo porque ele merece. E o que eu merecia era o inferno. E não uma aparente segurança. Pastor, o que acontece? Hoje os dias são muito complicados. Da mesma forma que o apóstolo Paulo fala que aquele que é casado, que viva como se não fosse. Eu conheço um pastor que a mulher dele, há 8 anos atrás, ela era muito antiga na obra, há 8 anos atrás, por volta de 8 anos atrás, ela teve um AVC que parou tudo. Não tem sexo muito. Claro. E tem que morrer no lateral. Exatamente. E ele é um exemplo disso. E a gente sabe que isso é raridade. Na maioria das vezes é a mulher que faz. Mulher faz, homem não sei não. E ele é um exemplo. Só que hoje ninguém pensa nessa situação, principalmente por causa dessa maldição do feminismo. Isso é uma maldição do cão. E ela traz um conceito que há uma disputa dentro do lar. Se ele não lavar a louça, eu também não lavo. Se ele não fizer, também não faço. Aí uma colega de trabalho até estava entrando por esse lado. Eu falei: se teu marido falou que está numa cama, quem é que vai cuidar dele? Está lascado com você. Como é que vai funcionar? Aí ela parou de falar. Porque ela nunca pensa que vai ser aquilo o resto da vida, que aquele discurso é simplesmente um discurso de política. E as pessoas vão engolindo aquilo sem pensar na realidade da vida e a realidade que você vê quando esse tipo de coisa acontece. A mulher entregou na cama e ele cuida dela. A mulher ainda é uma bênção, uma grande oração. Eu não sei como é que aquela mulher é muito Deus na vida dela, ela na cadeira de roda. E ele está lá, carrega ela para tudo quanto é lado, pega, põe na cadeira, põe dentro do carro, vai, leva, traz, e não tem relação. E isso é o casamento. E aí lembra daquela questão do amor? É como, por exemplo, olha como a igreja é e olha o amor de Jesus pela igreja. Até que ponto a gente está disposto a isso? E aí, vindo para cá, em relação a essas questões que a gente falou aqui, sobre a questão
das seduções, é muito importante a gente ficar atento que a gente corre o risco de se deixar levar por algo que é aparente bom por causa dos sentidos, mas não é bom. É como, por exemplo, aquela questão, né, de repente você se deixar levar por algo aparente, conforme o que o pastor falou agora há pouco. Aí numa hora dessa, o cara está passando por uma pressão, lembra do que falamos sobre a intimidade relacional, né? Aí o cara está passando por uma dificuldade dessa, e em contrapartida, né, pode parecer estranho isso que eu estou dizendo, mas às vezes dentro da própria igreja vai ter mulher azarando um cara desse. Não estou dizendo que é o caso do seu amigo, mas assim, às vezes dentro da igreja vai ter mulher que não vai se tocar e vai se lançar, né? Eu lembro de um pastor que perdeu uma esposa por câncer, e em 15 dias já tinha gente tentando se aproximar. Ele falou: pastor, não respeitaram o meu luto, né? Então, assim, a gente até entende, né? A gente entende que assim, o número de mulher na igreja é muito maior do que o de homem, né? Aquele negócio todinho. E assim, a maioria dos homens morre cedo porque não se cuida, a gente sabe dessas coisas. Mas agora, é importante a gente ter aquela ideia de que se, por exemplo, em 15 dias alguém já se interessou pelo cara, antes desses 15 dias alguma coisa devia estar acontecendo. Ninguém em 15 dias chega assim e se interessa por alguém do nada. Então são coisas, né, que assim, é importante a gente ficar atento, né, porque conforme o exemplo aqui do jovem sem juízo de Provérbios, às vezes a gente se deixa levar muito pelo sensorial. E eu não sei se dá para perceber, a vida 2 é mais do que o sensorial. Como falamos aqui, cabelo cai, dente cai, né? E assim, melhor parar só aí, deixa só o cabelo cair, o dente cai. Então o que acontece? Oi? Eu parei no dente, vem mais coisa aí, então... Eu não sei nem se eu poderia citar o nome, mas está na Bíblia, todo mundo conhece. Eu não sei como é que tem igreja, eu sei porque a gente está nos últimos dias. Isso. O pastor... A tendência é piorar, desculpa dizer isso. O pastor Vladimir falando de um pastor, um exemplo, que tem que ser assim pela palavra. E no dia de hoje eu não sei como é que o Kleber Lucas tem ovelha, né? Porque ele já coleciona mulheres. Não, coleciona não, ele largou e foi de uma em uma. Não, do jeito que eu tem que ter um harém, né? Não, assim, que absurdo. Não tô defendendo não, gente, calma. Não, pastor, mas assim, eu fico estarrecida. Como o povo, eu entendi. O povo tá cego, né? E a própria rádio, eu acho que no caso dele, nem merecia estar lutando lá na rádio, porque apesar do vizinho dele ser muito bonito, mas isso é verdade. Tem nada a ver com o que ele vive, a prática da vida dele. Então assim, misericórdia. Né? Eu pelo menos, irmã, quando eu fico sabendo desses eventos, eu pego um outro caminho. Por exemplo, eu vejo que assim, eu lembro do meu tempo de juventude, quando a gente cantava Jeová, o teu cavaleiro, aí a gente vai vendo assim, o histórico dos louvores, as músicas e tudo, né? Deus cuida de mim. Então, aí você pensa nisso tudo, o que eu observo? Que os problemas, as ciladas, as tempestades, elas vêm para todo mundo e eu tenho que botar minha barba de molho. Entende como é que é o negócio? É como, por exemplo, eu estou aqui, 22 anos de casado, meu filhinho, estou feliz da vida. Mas é aquele caso, eu estou cochilando, Satanás e a capetada estão planejando alguma coisa. Entende? Eu estou no meu carro, os demônios estão planejando alguma coisa. Eu não estou dizendo que eu estou neurótico com o demônio não, tá, gente? Não, estou falando sério, eu não estou nem aí para esse negócio, mas assim, eu preciso saber que eu tenho que ter todo o cuidado do mundo. Por quê? Porque tem tudo isso. E aí, a gente tem várias situações aí. Primeiro, aquela questão, né? E eu quero espero que dê para vocês entenderem que assim, eu estou tentando ter todo o respeito do mundo pela pessoa. Mas aquela questão do tipo, olha, você de repente começou entendendo que você daria voos altos. Até porque, quando aquele rapaz vai à frente, dizendo que Deus o chamou para o ministério pastoral, ele não pensa assim, eu vou ser pastor e vou desviar a verba da igreja. Ele não pensa isso. Ele não pensa, né, eu vou sair com a irmã de oração. Ele não pensa isso. Ele vai lá à frente chorando, como assim,
poxa, eu vou ser, né, um instrumento na mão de Deus, a minha igreja vai crescer, vai ter gente salva e tudo tal. Mas como diz a música do Logos, né, mas o tempo foi passando, né? E aí acontece, uma coisa vai acontecendo depois da outra. É como, por exemplo, vamos pensar na questão do casamento. Aquele camarada que era super romântico antes do casamento. Como é que ele é hoje? Aquela menina que sempre fazia um bolo, um refresco, alguma coisa quando o namorado ia lá. Como é que é hoje depois de casado? Então, às vezes, a gente acaba dia a dia, passo a passo, minando a própria estrutura. A gente não faz manutenção da própria casa. E aí, nessa situação, o que vem? A oxidação, o apodrecimento. E quando vai ver, tudo ruim. E aí, vamos pensar o seguinte, como é que foi essa trajetória de vida afetiva? Não vamos esquecer que é o seguinte, você está lá na frente. Igreja, principalmente, é muito comum isso. O cara pode ser feio, mas ele está lá na frente. Ele está tocando violão, ele está ministrando, ele está falando, ele é uma pessoa... Pode ser uma igrejinha de 5 pessoas, mas ele é um cara importante ali. E aí, de repente, ele chama mais atenção do que os outros que estão sentados. Aí, nessa brincadeira, quando vai ver uma menina, já dá um pouquinho mais de condição para namorar do que o outro rapaz ali. Então, ele está acostumado a ser cortejado. É claro que hoje em dia, né, não sei como eu disse, né, os homens morrem mais, né, os mais jovens por causa da violência, os mais velhos porque não se cuidam. Mas, assim, eu não sei se por causa disso, a gente... muitas vezes vai ter uma situação em que os homens não galanteiam mais as mulheres, não paqueram mais. Por quê? Porque elas estão aí, né? E aí nessa brincadeira eu vejo que parece que assim, o homem tem mais dificuldade para resistir à oferta do que a mulher. E nesse caso, se o indivíduo ele não aprender a lidar com esse negócio, porque casamento vai ter problema, gente. Ué, se a mulher não tiver TPM, vai ter menopausa, mas vai ter problema, né? E aquele caso, uma coisa é aquela menina com aquela foto no Instagram, outra coisa é ela na vida real. Eu tenho sobrinha na minha família, eu vejo as fotos e falo assim, não, essa daí não é minha sobrinha. Não, minha sobrinha foi abduzida por um ET, passou por algum processo, porque essa menina não é minha sobrinha. Tá dando pra entender? Cadê os furos da pele? Cadê aquelas brutuejazinhas da testa? Cadê o brilho? O que houve? Parece pele de boneco? O que está acontecendo aqui? Aí o que acontece? Você olha para aquela situação, aí você... Isso aí é igual o tribufu que eu tenho em casa. Aí quando vai ver, aí vai, passo a passo, dia a dia, quando vai ver, acabou. Então, não sei se dá para entender, pelo amor de Deus. Eu não estou justificando, irmã Luísa. Eu só estou dizendo que assim, nessa brincadeira, aí esse casamento ruiu. Vai o outro, e vai o outro, e eu penso o seguinte, conversei isso com a minha esposa há um tempo atrás, né, quando ela era mais nova. E aí, eu estava falando com ela, eu falei, olha só, pensa bem, um cara que sabe que você é casada, dá em cima de você, tenta seduzir você, e tenta arrastar você. Ele já não deixou claro o tipo de cara que ele é? Tudo bem que eu posso ser o pior marido do mundo, mas ele não se torna um cara melhor fazendo um negócio desse. Já é o suficiente para saber o que vai acontecer contigo depois. Uma coisa é aquela pessoa que assim, olha, eu me separei, estou aqui, estou 1 ano, 2 anos, 3 anos, não quero saber de ninguém, estou na minha, e aparece alguém na vida. Outra coisa é alguém que está ali, ó, todo dia regando, mas você é um cara tão legal, né? Sua esposa reclama tanto, né? Aí eu não sei se é idiota, malandro, o que é. Não, mas né? Mas fazer o quê, né? É assim mesmo, né? Tem mulher que não dá valor, né? Aí vai ficando, entendeu? Nessa brincadeira, né? E a capetata tá lá, né? Então, nessa Jesus, aí nessa situação, todo mundo crente. Todo mundo falando aleluia Jesus, tá entendendo? E todo mundo dizendo, foi Deus que colocou você na minha vida. Então, assim, eu quero ter todo o cuidado do mundo, que eu não quero que as pessoas
que se casaram de novo ou que se divorciaram, dizer que eu sou aqui, né, o cara mais santo do mundo, tacando pedra no pessoal. Eu entendo que cada um tem sua história. É como, por exemplo, uma mulher que sofreu violência doméstica ou um marido abusou sexualmente do próprio filho, eu entendo que é o seguinte: quer julgar a mulher por largar o cara, pode julgar, eu não vou julgar. Mas agora, por exemplo, outra coisa é o seguinte: você está casado, a pessoa sabe que você está casado, e fica aquele negócio. Gente, desculpa, como é que vai terminar isso lá na frente? Não estou dizendo que é o que aconteceu com ele, mas assim, entende? É aquele caso, imagina, eu sou casado, aí uma dona vai e começa a se aproximar. Gente, já não dá para eu ter mais ou menos uma noção de como vai ser essa dona lá na frente? Porque ela deixou claro o tipo de caráter que ela tem. A minha esposa pode ser a bruxa memeia, mas eu sou casado. Como é que ela vai começar a ficar se insinuando para mim se eu sou casado? Ela está deixando claro o tipo de caráter que ela tem. Aí aquele caso, se eu não sou crente, é só uma mulher para catar e acabou. Mas gente que é crente, depois do adultério vem o casamento, né? Com a aliança, né? Eu e você, Jesus, amor. Não, então, aí nesse negócio o que acontece? Vai ficar aparentemente tudo bonito. Só que lembra aquilo que eu falei? Quem você é, você leva para onde você vai. E aí a tendência, tomara que não, mas a tendência é o quê? O próximo casamento dá ruim também. Entende? A tendência é essa. E eu não falo isso com alegria, não falo isso como quem julga, até porque eu entendo que eu tenho telhado de vidro, né? Disse que a esposa de Billy Graham, quando perguntaram para ela: a senhora já pensou em divórcio? Ela falou assim: em divórcio não, mas em assassinato já. Então a gente sabe que assim casamento, tá dando para entender? A gente sabe, e detalhe, esposa de Billy Graham, pro ambiente batista, né? É um grande pregador que teve no nosso tempo. E aí nesse caso, observa bem, o cara super reverenciado no meio denominacional, mas a mulher dele já pensou em estrangular. Entende? Ou seja, porque casamento é assim. E aí se a gente não segurar a onda, a gente vai viver se separando, casando de novo, separando, casando de novo, separando, casando de novo. E aí quando a gente tem que pensar isso? Na hora do namoro. Quando a pele da menina tá rica em colágeno, quando a testosterona do cara vai lá né? E aí, nessa hora que tem que pensar. Por quê? Para quando vier a varize, a calvície, a barriga tanquinho virar tocinho, quando vier tudo isso daí, é aquela coisa do seguinte: eu tenho intimidade relacional. Eu não estou casado com um corpo, estou casado com uma pessoa. E eu não vou trocar uma pessoa com quem eu vivi por causa de um corpo que vai mudar também, né? Fala, Raiza. Ei, pastor, você falando isso, parece que é uma anomalia hoje, que, por exemplo, você está falando dessa questão de respeito, compromisso assumido, que hoje em dia é até um pouco, eu, graças a Deus, a criação, todo mundo cristão, mas assim, hoje em dia você vê que é raro se ouvir essas instruções. Com certeza. Por que eu falo isso? Porque o mais que se eu falar isso, nego arma logo a tromba. Pode ser igreja, mas arma a tromba. Estou falando. Porque hoje as pessoas parece que incentivam essa prática errada. E você ouve poucas pessoas orientando os mais novos. Porque quem são os mais velhos, que já passaram aquela experiência, bagagem, tem que instruir, persuadir incessantemente os mais novos, mas não vê isso. Porque hoje o importante é ser feliz, Raíssa. O problema é que nesse negócio de ser feliz, a gente caminha para infelicidade. Esse é o problema. Porque uma hora a fatura da vida chega. Eu costumo dizer isso para os jovens. Eu falo o seguinte: cara, olha só, uma hora a fatura chega. Tá dando para entender? Você vai fazer, beleza, mas vai chegar uma hora, como por exemplo a gente viu a questão, né, da mulher estranha aqui, até que chega uma hora que o marido quer voltar dia tal, volta antes e o cara morre, entendeu? Então naquele caso, podia estar curtindo a vida, mas pensou o quê? Não, eu vou queimar a etapa, né? E aí é como eu falei, e aí nessa brincadeira a gente vai ter, mas como é que pode, né? O fulano compôs músicas lindas, tá, mas ele pode ser um pregador fenomenal. Eu, por exemplo, na minha infância, tinha um pregador, era o Billy Graham no ambiente batista e ele no ambiente pentecostal. Gente, ele era fenomenal. Mas o que acontece? Um problema aqui, um problema ali, um problema lá.
Eu não cheguei a ouvir, nem ler a resposta dele quando o entrevistaram. Mas minha irmã contou, que ele falando, olha, veio essa oportunidade. Aí o que acontece? Hoje é uma literatura pornográfica. Amanhã é um vídeo pornográfico. Depois da manhã eu já estou indo numa boate de striptease. Aí daqui a pouco eu já estou consumando o ato. E aí o que acontece? Era um baita de um pregador. Mas era ser humano como todo mundo. E é aquele caso, o diabo não tem essa de, eu vou arrastar só o cara que não é bacharel em teologia. Eu vou arrastar só o cara, né, que desculpa, eu falo toda hora o bloco do China, que era o bloco que minha mãe ia quando era criança, né? Eu vou só pegar o cara do bloco do China, né? Não! É ser humano, é do céu para baixo. Abre o olho. Abre o olho, porque é o seguinte, eu tenho conhecimento, lembra que o saber ensoberbece. Então, se tem conhecimento, tem armadilha, né? Se tem dinheiro, tem armadilha. Se é jovem, tem armadilha. Eu sou experiente, tem armadilha. Eu tenho 40 anos de casado, tem armadilha. Porque quando vem a armadilha? Quando você pensa que algo é, quando não é.